tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa envolver o nosso coração de muita paz, que nós possamos sentir esse acolhimento na espiritualidade e, acima de tudo, abrir o nosso coração, a nossa mente para o entendimento do Evangelho, sempre muito importante para a nossa caminhada, para que a gente possa entender e compreender um pouco mais, né? E caminhar com mais segurança, com mais fé, com mais esperança no nosso coração. Essa proposta da espiritualidade a todos nós nessa manhã. Então que nós possamos fechar os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, agradecer infinitamente a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele nos oferece de estarmos aqui nesse mundo de provas e expiações, essa escola bendita onde nós aprendemos todos os dias, na maioria das vezes através das dificuldades, dos desafios, mas nós percebemos que é muito prazeroso, porque quando olhamos para dentro do nosso coração, nós percebemos que já estamos um pouco mais adiantados, que já compreendemos algumas coisas e que estamos no caminho de encontrar a verdadeira luz e a verdadeira paz em nosso coração. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que nos oferece mais uma vez esse banquete de luz, onde nós podemos sorver os ensinamentos do Teu Evangelho iluminativo. Que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila e, acima de tudo, um pouco mais fortes e confiantes em dias melhores. E que nós possamos, Jesus, levar no bojo da nossa alma essas energias de paz, de amor e de luz para compartilhar com aqueles que convivem conosco. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe esse trabalho que nós temos o propósito de aprender, mas acima de tudo também, de servir em Teu santo nome. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom dia a todos. Muita alegria, né? Que nós estamos aqui nessa manhã gelada, né? Mas que a gente conseguiu, né, sair da cama e vir aqui para nos alimentar, né, dos bens espirituais que a gente recebe, né, através do Evangelho do Mestre, né? Então hoje eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né, que a gente tem, que todo mundo tem, né? Vai e volta, né? Acaba um problema, começa outro e a gente vai levando essa vida terrena. Então, para entender o porquê que sofremos, né, essas dificuldades que temos que passar, todos nós, né? Então, eu escolhi o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a justiça das aflições, né? Como essas aflições, para cada um de nós, elas são justas, ou seja, nós temos que passar, ok? Então, o capítulo 5º fala o seguinte: bem-aventurado os aflitos, que somos nós, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso é de São Mateus, capítulo 5º, versículos 4, 6 e 10, que fala sobre a justiça das aflições. Então, essas compensações que Jesus fala, né, que nós seremos compensados, que ela promete a nós aflitos, elas só podem ocorrer, né, senão na vida futura, né? Sem o entendimento de um futuro, essas máximas de Jesus seriam um contrassenso, né? Mas aí, então, pergunta-se, né, por que uns sofrem mais do que os outros, né? Porque para uns nada dá certo e para outros a vida parece que sorri, né? Tudo, né? Por que uns nascem na miséria e outros na pobreza? Então, é difícil para nós entendermos isso, né? E o que é mais difícil a gente aceitar
são essas desigualdades, né, que existem, né, e essa diferença grande entre o bem e o mal. Então, entre o vício, né, e o valor que as pessoas têm, né? Então, as pessoas virtuosas, né? Então você vê pessoas que são virtuosas, né? Elas fracassam com o sofrimento, e outros que são ruins, maus, eles prosperam, né? Então, por que essa diferença tão grande, né? Entre nós encarnados, né? Então, a única coisa que consegue nos explicar o porquê dessas discrepâncias que existem entre nós encarnados aqui na vida terrena são as reencarnações, né? A pluralidade das existências. Por quê? Porque nós não temos só essa existência que estamos tendo agora aqui. Nós tivemos outras existências e vamos ter outras para frente, quantas forem necessárias, né? A nossa vida, que é o espírito, é um só, porque nosso espírito é imortal. Então a vida é uma só, as existências é que são várias. Então nós trazemos para a existência atual, né, nossos defeitos, nossas qualidades, nossos débitos, que aí é que mostra o porquê dessas diferenças, esses débitos que nós temos que cumprir aqui, né? Então, por isso que há essas discrepâncias entre nós, né? Entre um e outro, que somos completamente diferentes. Entretanto, né, desde que a gente admita, né, que Deus, né, tem poderes, né, infinitos, Ele é todo poder, toda bondade, toda justiça, né? E nós temos que entender que as vicissitudes todas têm uma causa. E desde que a gente considere que Deus é justo, essa causa também é justa, não é? Isso é que nós devemos nos compenetrar muito. E muito difícil, às vezes, a gente entender que nós precisamos sofrer para sermos felizes. Faz parte da nossa evolução, né? Então, Deus colocou os homens, né, através dessa causa que está nos ensinamentos do Mestre, né? Então, hoje que nós já estamos bem mais maduros, né, o Espiritismo vem nos explicar todas essas questões, né, que a gente passa, né, que precisa passar, né, através dos ensinamentos. Mas muitas vezes a gente não aceita isso, né? A gente quer jogar, né, numa outra justificativa. Eu tenho isso porque é má sorte, é o meu destino que é ruim, né? Quando acaba, somos nós mesmos que fazemos. Nós é que merecemos passar por isso, né? E aí tem as causas dessas aflições, tem as causas atuais dessas aflições, né? Então essas aflições, ela tem duas fontes, nas causas atuais e fora dela, fora da existência atual, né? Então, se nós olharmos, né, todos os males terrestres que existem, né, muitos eles são consequências naturais, né, da conduta, da moral, né, do caráter daqueles que suportam. Eles é que são responsáveis, né? Nós, né? Quantas pessoas elas tombam pelas suas próprias faltas, né? Quantas uniões de pessoas são infelizes porque foram calculadas, muitas vezes por questões financeiras, onde não existe amor nenhum, então provocada por isso, né? Aí a pessoa se sente infeliz, né? Quantos males, né, e enfermidades nós próprios causamos no nosso corpo e nosso espírito, né? Nós muitas vezes exageramos na comida, sabendo que vai nos fazer mal,
continuamente e aquilo vai gerar doenças no nosso corpo, né? Contínua, né? Então nós provocamos, né? Aí nós vamos reclamar, puxa vida, estou doente, por quê? Nós provocamos isso, sabíamos, né? Bebida, exagero na bebida, né? Com regularidade, aquilo um tempo vira um vício, então ela vai provocar uma doença no meu corpo físico e no meu corpo espiritual também. Então nós provocamos tudo isso, né? Quantos pais, né, são infelizes com os filhos? Por quê? Porque eles não conseguiram eliminar as tendências, as más tendências que os filhos tiveram, né, na passagem, né, da infância para a adolescência. Esquecem que nossos filhos são espíritos que já vêm com uma certa evolução, já trazem essas, muitas vezes, tendências ruins. Então, é obrigação dos pais, dos responsáveis, controlarem essas tendências. Se eles não controlam, né, quando chega na fase adulta, eles vão sofrer com os filhos, né? Então, geramos tudo isso. São coisas que nós geramos, são todas aflições, né? Isso tudo Então, a quem pôs cobrar, senão a nós mesmos, né? Então, o homem, na grande maioria dos casos, ele é o responsável por todos os infortúnios que ele tem, né? Mas ele não aceita isso, que ele é o responsável, né? Então nós geramos todas essas coisas, mas tem causas que são anteriores à vida atual, né? Então, se hoje nós temos essas causas, primeiras causas geradas por nós aqui nessa vida presente, tem outras que para nós são completamente estranhas, né? Então, perda de entes queridos, de repente, né? Perdemos um ente querido, né? Acidentes que acontecem, reveses de fortuna, né? Pessoas que são ricas, da noite para o dia perdem tudo, não é? Nascimentos já com deformidades, né? Crianças, né, que morrem prematuramente, acidentes naturais, né, muitas vezes coletivos. Então são causas que não são aflições que não foram causadas por nós aqui, né? Vêm de outras vidas. Está programado para cada um de nós passar ou não por uma aflição dessa, tá? Então, como todo efeito tem uma causa, essas misérias todas, né, também tem uma causa. E se Deus, como nós consideramos justo, essas causas todas são justas, né? Nós nem sempre vamos ser punidos pelas nossas faltas na existência atual, nem sempre, né? Mas nós vamos sofrer todas as consequências dos males que nós causamos. Isso não tem a menor dúvida, é a lei de causa e efeito. Então, eu vou sofrer tudo que eu fiz os outros sofrerem, não adianta. Então, muitas vezes, eu estou sofrendo uma coisa causada por outro e não entendo, é porque eu fiz para outros a mesma coisa, eu causei os mesmos problemas, né? A mesma dificuldade. Aí vocês dizem, mas nós vamos sofrer dos mesmos? Não, nós vamos sofrer de outros espíritos, encarnados ou não, né? Exatamente como fizemos outros sofrerem. O motivo é o mesmo, né? As pessoas é que são diferentes, né? Aquelas que nós atingimos e aquelas que nos atingem, né? E que a gente não entende o porquê, né? Então, se nós fomos, né, em uma determinada existência orgulhosos, né, muito desumanos, na próxima nós vamos sofrer durezas e desumanidade de outros, né? Se nós formos egoístas e não
usamos bem o dinheiro que tivemos, né? Ou que conseguimos, ou uma fortuna, na próxima nós vamos renascer sem nada. Por isso que explica essas diferenças. Por que uns nascem ricos e outros nascem pobres, né? Nós não sabemos o que aconteceu, nem muito menos conosco, né? O que nós fomos na existência passada para essa estar dessa forma, né? Então, muitos pais, né, reclamam que são muito maltratados pelos filhos, né? E nós lá atrás, quando éramos filhos, será que nós não maltratamos nossos pais também? Então, se eu maltratei meu pai lá atrás, meu filho vai me maltratar. É a lei de causa e efeito que todos nós vamos passar e que é difícil da gente entender por quê. Mas nem todos esses males, essas coisas, né, que acontecem, são oriundo disso tudo que eu falei. Muitas vezes, né, são provas que o Espírito escolheu lá em cima, antes de encarnar, né? Então, eu não me lembro disso, porque é apagado da minha memória, mas são compromissos que eu estava sendo preparado para reencarnar aqui e eu escolhi. Para quê? Para depurar o meu espírito, para eu evoluir mais rápido, né? Então, eu assumi, né, uns compromissos. E muitas vezes isso é compromisso que eu assumi, que aparece na minha vida e que não entendo, né, aqui. Então, é apagado da memória, Sérgio, eu não entendo por que acontece isso, eu não me lembro de nada. Realmente, por que é apagado? Porque Deus acha que é conveniente para nós apagarmos tudo que aconteceu em vidas passadas. Por quê? Porque é útil para nós. Imagine, nós convivemos sempre no mesmo meio que vivemos anteriormente, com as mesmas pessoas que vivemos anteriormente. Lógico que depois de tantas encarnações, entre nós já existe amor, amizade e tudo. Mas no começo não existia. Eram espíritos inimigos que eram colocados juntos com outros. Imagine se nós soubéssemos o que nós tínhamos feito com aqueles espíritos que nós estamos vivendo junto, ou o que eles fizeram de ruim para nós. Como é que nós podíamos, né, criar amor para que essas inimizades do passado acabassem? Seria impossível, por isso que é apagado da nossa memória, né? Não temos lembrança nenhuma do que passou. Muitas vezes nós temos relances, né, dessas provas, vem na nossa mente, até ajudada pelo próprio plano espiritual, né? Parece que está nos mostrando, né, que aquilo eu assumi, né? E aí e quando nós dormimos também, quantas vezes não vem na nossa mente alguma coisa que eu me comprometi lá atrás, para que eu me lembre, mas é apagado. E só é apagado quando eu estou aqui como encarnado, né? Por quê? Porque no momento que eu passo para o plano espiritual, que eu desencarno, gradativamente as minhas vidas passadas vão vindo na minha memória, minha lembrança. Aí eu vou ver se eu realmente cumpri aquilo que eu me comprometi na minha vida atual, né? Aí o espírito sofre, tem um sofrimento que não é físico, porque ele é só espírito, mas é um sofrimento moral, que ele percebe que ele não cumpriu, falhou naqueles compromissos que ele assumiu, né, para aquela existência, para depurar o espírito. Aí fica na expectativa de uma nova encarnação, para que ele possa resgatar tudo que ficou para trás, né? Então é a oportunidade que ele tem. Nós temos que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por esses sofrimentos que temos aqui hoje. Por quê? Porque se nós sofrermos pacientemente,
Isso aí vai nos livrar, né, de outros sofrimentos futuros. Então, quanto mais eu aceito, quanto mais eu sofro aqui, lá para frente eu já não vou sofrer tanto, né? E eu posso mudar o curso da minha vida através das minhas atitudes, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, vai no médico, né? Tá com uma doença, apareceu, né? Uma doença, né? Incurável. Aí o médico chega para a pessoa e fala assim, você tem 6 meses de vida. Se essa pessoa não aceita, né? Ela se rebela contra isso, ela vai viver 6 meses só mesmo, tá? Conforme está lá. Agora, se ela aceita aquela doença e continua vivendo com todas as limitações que a doença causa nela, esses 6 meses viram anos. Então, a gente nunca pode, né, se rebelar contra as coisas que acontecem conosco, né? É a resignação que a gente tem que ter do que acontece, porque se está acontecendo conosco é porque nós merecemos passar por isso, né? E a gente tem que entender que hoje, né, nossa vida presente, eu estou colhendo tudo que eu plantei lá atrás, lá no passado. O que eu plantei eu estou colhendo aqui, hoje. Se eu plantei coisas boas, eu vou colher frutos bons. E se eu plantei coisas ruins, eu vou colher frutos ruins também. Portanto, hoje eu estou plantando coisas para serem colhidas nas próximas existências. Então, se eu plantar coisa boa, lá para frente eu vou colher coisa boa. Então isso é muito importante. E com isso eu mudo, né, o curso, que eu não acabo com aqueles compromissos que eu assumi, mas eu minimizo aquelas dificuldades, esses sofrimentos, essas aflições, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, não é? Então, é muito importante a aceitação das coisas que acontecem na nossa existência terrena, porque tudo tem uma razão de ser, tá? E motivos de resignação, que é o que Jesus espera da gente. Então, quando ele fala lá, com as palavras dele, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo, né, a compensação daqueles que sofrem e a resignação. Essa resignação, ela vai abrandar os nossos sofrimentos, vai ajudar a diminuir os nossos sofrimentos, né? Então, a gente tem que considerar feliz por estar sofrendo, porque é como se Deus nos desse um carnezinho, né? Para a gente pagar as nossas dívidas. Então, eu vou pagando aquilo, não de uma existência só, aos pouquinhos. Então, eu estou com isso, quitando os meus débitos do passado na existência aqui. E com isso, eu vou melhorando o meu espírito, limpando o meu espírito, né? Tornando-o menos imperfeito, né? Até o momento que ele vai se tornar perfeito, né? E tudo isso faz parte da evolução espiritual que nós temos. Então, o que nós temos que nos conscientizar? É não dar muito valor somente para as coisas materiais, né? Elas são necessárias? Sem dúvida que são. Nós precisamos das coisas, nada é proibido, mas elas não são imprescindíveis. Nós temos que, acima delas, né, olhar os valores espirituais, que são eles que ficam aqui conosco, que ficam no nosso perispírito, que nós levamos conosco para o plano espiritual. As coisas materiais, elas ficam aqui, né? Eu desencarno, acabou, né? Agora, o que eu adquiri interiormente, esse não, esse eu levo comigo. Coisas boas e coisas ruins também. As coisas boas só vão me cada vez mais melhorando o meu espírito, depurando, né,
as impurezas. E as coisas ruins que eu não consigo, né, numa existência acabar ou diminuir, elas vão passar por outra existência, que são as oportunidades que Deus nos dá. Então, cada existência terrena nossa, cada encarnação, é uma oportunidade que eu tenho de minimizar, né, os meus problemas, os meus defeitos, né, limpar o meu espírito. Então, essas aflições, elas são necessárias no nosso entender. E nós não podemos nos comparar com os outros, né? Nós somos individuais, cada um é diferente do outro. Não tem ninguém melhor ou pior que o outro. O que acontece conosco é que cada um tem níveis de evolução espiritual diferentes. Uns evoluíram mais, outros evoluíram menos. Então há essas diferenças evolutivas, mas ninguém é melhor. Deus trata todos da mesma forma, né? Não tem nenhuma preferência. Não, nós somos filhos do mesmo Pai e todos nós somos filhos. Então somos tratados da mesma forma. Agora nós é que fazemos a nossa existência da forma como nós quisermos. Isso daí é o nosso dia a dia, né? Aquela liberdade que Deus nos deu, que é maravilhosa, né? Livre-arbítrio, fazer o que você quiser da sua vida. Você vai responder pelas consequências, óbvio, mas você é livre para decidir. Nada vai ser imposto a você. Pelo contrário, você é que decide. E temos que agradecer, né? Cada dia que a gente acorda vivo, né? É mais um dia de oportunidade de evoluir o nosso espírito, né? E essa passagem aqui terrena nossa, por mais longa que ela pareça, né? 10 anos, 20 anos, 50, 90 anos, hoje mais de 100 anos, é muito curta, em função de todas as existências que já tivemos no passado e outras que, se forem necessárias, nós vamos ter, né? Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós hoje, né? Para que a gente aceite, né, o que acontece conosco. Não vamos nos comparar com os outros, porque a gente sempre vai nos compararmos, né, com aqueles que estão melhores que nós, mas nem todos são melhores que nós. Então, por exemplo, um exemplo atual, nós estamos aqui numa cidade que não teve vendaval, que não teve nada, ninguém perdeu as casas. Agora vamos olhar lá, aquele pessoal lá no sul que perdeu tudo, né? Com essas chuvas, enchentes, nós estamos muito melhores que ele. Estamos, né? Muito melhores que ele. Então não adianta compararmos, né? Aí são as calamidades que acontecem, né? Os acidentes naturais que têm a explicação, né? Não foi por acaso que aquilo aconteceu. Então, quantas pessoas se salvam e quantas não se salvam? Por quê? Né? Então você fala assim, nossa, por quê? Porque tinha que acontecer, porque fazia parte, né, da existência dessas pessoas também. Então, vamos aceitar dificuldades, né? Quantos problemas a gente tem, né? Teve e nem se lembra mais, porque não resolvemos, né? E outros vão aparecer e nós vamos resolver também, né? Então, essa compensação que Jesus faz nos bem-aventurados aflitos, né? Vamos ser compensados. Então, não vamos nos rebelar com as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos aceitá-las. Não vamos invejar os outros que estão melhores. Não, eles estão melhores porque provavelmente sofreram lá atrás e agora estão sendo compensados, como Jesus fala. Então, muitas vezes não vamos ser compensados na existência atual, mas seremos para frente. Por isso que temos que plantar coisas boas para recebermos frutos bons lá na frente.
Então, que Jesus nos ilumine sempre, nos ajude a entender, né, a nossa finalidade aqui, essa escola que é a Terra, que nós passamos, estamos aprendendo aqui, nós estamos aqui para aprender, né? Então, que Jesus nos acompanhe sempre e nos ajude a entender os ensinamentos que Ele colocou há mais de 2000 anos atrás, e são válidos ainda hoje, bem atuais, né? Muito obrigado. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo as palavras do Evangelho dessa manhã e procurando conectar o nosso coração com a espiritualidade maior. Nós vamos pedindo a Jesus, o nosso benfeitor amigo, o nosso irmão de todas as horas, que derrame as suas bênçãos, o seu amor, sobre todos os corações que nesse momento se encontram em aflição, em angústia, vivenciando depressão, tristeza íntima, para que eles possam de alguma forma sair desse estado da alma e procurar compreender e entender as grandes possibilidades que são oferecidas a todos nós aqui na Terra, que eles possam elevar os seus pensamentos em prece, em oração e ter uma conexão mais íntima com o nosso Pai Criador. Envolver em luz a todos os lares, pedindo a Jesus que abençoe os nossos lares, os lares de todas as pessoas, principalmente aonde existe ainda a discórdia, a desavença, o desentendimento. Envolver em luz e amparo aqueles nossos irmãos que se encontram hospitalizados, muitas vezes acamados nas casas, tentando lutar contra enfermidades diversas para que todos possam receber as bênçãos do céu, dos benfeitores espirituais e o amparo das pessoas aqui na Terra. Que nós possamos pedir por essa casa, por esse templo onde nós nos reunimos em prece e em oração, para que todos aqueles que aqui adentrarem possam sair daqui fortalecidos, encorajados e confiantes em dias melhores. E por fim, Jesus, nós pedimos permissão a Ti para vibrarmos para cada um de nós, para que nesse momento sejamos nós beneficiados por essas energias que emanam do Teu coração generoso e amigo, para que também saiamos daqui confiantes em dias melhores, fortalecidos na fé, na esperança e na alegria de viver. Que a Tua paz nos acompanhe, que o Teu amor esteja sempre conosco, para que nos momentos difíceis, de grandes provações, nós possamos ter a lucidez espiritual e o comprometimento conosco mesmo para solucioná-las da melhor forma possível. Que a Tua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.